Olá, esse é o canal Espírita Fraterno. Muito obrigado por estar aqui e seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da doutrina espírita pelo Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando, especificamente hoje, iniciando o capítulo Emancipação da Alma, no assunto, nos tópicos sono e sonhos. É muito importante a gente imaginar por que a gente tem que dormir, por que existe o sono e o que são os sonhos na visão espírita, evidentemente. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir a você, por favor, não esqueça, deixa o seu joinha e se inscreva no canal, porque nós temos aqui um número de visualizações, às vezes 30, às vezes 50, às vezes 60, mas temos 15 inscritos apenas, então eu preciso elevar esse número de inscritos para que a gente consiga fazer uma maior divulgação dessa doutrina que tanto nos acalenta, que é a doutrina espírita. E, por favor, evidentemente, deixando aquele joinha, que é fundamental. Não esqueça, faça logo, senão você vai acabar esquecendo. Repito, não paga nada por isso. Mais adiante um pouco, lá mais para o fim do encontro, que também será relativamente pequeno, eu vou colocar aqui alguns comentários de alguns palestrantes, estudiosos espíritas a respeito do que é o sono e o sonho. E no meio dos textos eu faço alguns comentários também, muito breve. Vamos lá? Capítulo 8. Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Perguntas 400 a 412. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasses se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. Quase sempre é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos, que ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes quando dormem. Vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados. Um pequeno comentário aqui, que nós vimos aqui, a pergunta se ele permanece de bom grado no seu envoltório corporal. E ele responde que é como se perguntasse ao encarnado se agrada o cárcere, ao encarcerado se agrada o cárcere. É como a gente fala, é evidente que de bom grado, a nível de reconhecimento da necessidade de estar encarnado, sim. Tem até casos que não, aquelas encarnações compulsórias, praticamente, que nós já falamos em outro estudo. Mas, de uma forma geral, sim, de bom grado nesse sentido, por saber que é uma etapa que a gente tem que cumprir, eu tenho que estar aqui, então não tem jeito, eu preciso estar. Mas, por outro lado, a gente quer se ver livre. Então, quando você volta para a espiritualidade, você se regozija, sente uma satisfação. No sono, na realidade, o sono, aliás, o sono é fundamental
para refazimento das energias corporais e psíquicas. Por isso que a gente dorme, porque aí o corpo humano ele descansa, os órgãos descansam, o cérebro descansa, tudo nosso descansa. E é nesse momento desse descanso que a gente vai sair tipo assim, vou deixar o carro esfriando aqui, que estava quente, que eu andei muito com ele, então vou deixar esfriar um pouquinho o motor e vou ali beber uma água aqui no restaurante ou na padaria que seja, daqui a pouco eu volto para pegar o carro que já não vai estar com o motor tão quente. É mais ou menos isso. Então no sono a gente se afasta do corpo ligado por um fio tênue, que inclusive é apelidado de fio de prata. Na realidade, pela sua formação reluzente, alguns médiuns até conseguem identificar isso, mas prata é apenas um apelido, né? Então, esse pequeno fio é que faz a nossa ligação do corpo ainda com o espírito, então por isso que a gente não perde o contato totalmente com o corpo. Mas é nesse momento que a gente se afasta que a gente vai estar no refazimento espiritual, em contato com outros espíritos, né? De acordo com a nossa faixa vibratória, espíritos superiores ou espíritos sofredores, depende muito de como a gente está vibrando. Inclusive, nesse sentido, é até bom salientar, por isso a prece é fundamental antes de dormir. Não esqueça nunca de fazer a sua prece antes de dormir, porque você vai estar atraindo para você boas vibrações e facilitando, entre aspas, facilitando a vida dos espíritos amigos e do seu mentor espiritual para te ajudar nesse momento que você está na espiritualidade, que nós chamamos de desdobramento. É quando você dorme e o espírito se afasta. E evidentemente que essa liberdade é fundamental. Inclusive, você vê o que é a perfeição de Deus, que é um momento em que os espíritos, por exemplo, os espíritos superiores, quando estão em missão, é nesse momento que eles vão estar novamente e não vão perder tanto contato com a espiritualidade, como espírito, enquanto espírito. Olha que coisa interessante, né? Então é o exemplo que eu dei do carro, é mais ou menos nesse sentido aí. Então, agora, isso, os espíritos superiores, como acabei de falar, que é uma forma de que eles não perdessem totalmente o contato direto com a espiritualidade, como nos fala aqui o texto. Vamos adiante. Contudo, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, estes vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta a lembrança do que fizestes ou de que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicaríeis esses sonhos absurdos a que estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes?
Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na precedente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso, reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos corporais. Muitas vezes, nós até já falamos disso aqui também, você, além do fato de encontrar em outras encarnações, você às vezes olha para uma pessoa e diz, poxa, eu conheço de algum lugar. Pode ter sido até num sonho, num momento em que você está desdobrado, quer dizer, se afastou do corpo físico na hora do sono e vai estar num ambiente em que aquele espírito daquela pessoa também esteja. Então, na hora que você acorda, você fica assim, caramba, eu sou uma fulano de tal que eu não conheço, nunca vi. E um dia você pode até encontrar essa pessoa. Em muitos casos, até dizer, pô, já sonhei com essa pessoa aí, que coisa. Ou então fica aquela sensação, poxa, de coisa de algum lugar. Muitas vezes é desses encontros em que a gente tem na espiritualidade durante o desdobramento. Isso é muito importante pensar. E aquela questão que o sono, como diz aqui também, ele, no caso o sonho, ele já falando agora de sonho, ele é uma lembrança do que ele viu na espiritualidade. Não esqueça, já comentamos aqui também outro estudo sobre o embaralhamento das ideias no caso do sonho, que você sonha e você não consegue lembrar de tudo. Por quê? Porque as ideias ficam embaralhadas. É como se você estivesse, eu já dei esse exemplo, num programa de computador em que um determinado arquivo não consegue ler. Aquele programa não lê aquele arquivo. Então precisaria de um programa específico. Isso por quê? Porque o nosso cérebro não tem a capacidade necessária para assumir tudo que é visto como espírito, enquanto espírito, cuja capacidade é ilimitada de lembranças e de inteligência e de tudo mais, né? Então é exatamente nesse momento em que a gente, encontrando com outros espíritos, encontrando em lugares, em tarefas que você faz no sonho, que quando você acorda, você só lembra de parte dela. Muitas vezes fragmentada. Algumas pessoas até lembram. Eu, particularmente, eu tenho diariamente, cotidianamente, eu tenho lembrança de meus sonhos. Não muito, evidente, flashes dos sonhos. Agora mesmo aqui eu posso lembrar do sonho que tive essa noite. Claro, eu não lembro de 5, 6 noites atrás, mas alguns ficam ainda aqui naquela lembrança. Mas isso vai muito do exercício de cada um. E muito de cada um quer dizer que seja melhor ou pior, ou mais inteligente por conta disso. Não. Evidente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos em frente. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como o entendem certos adivinhos,
de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corporal. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre neste momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência? Sobretudo, o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília? Uma coisa é fato, esse negócio de livro dos sonhos, que existe, né? Quando era pequeno tinha muito isso, sonhar com dente, é morte de parente, tem um negócio desse assim, e isso, até no texto fala alguma coisa sobre isso, isso não existe, não existe, é evidente que não. Em algum momento você pode ter uma intuição de alguma coisa que venha a acontecer, porque você foi, ou está sendo inspirado por algum espírito amigo, ou seu mentor espiritual, ou algum obsessor, que também pode ser, até o fato de você estar sendo obsidiado e ter certos pensamentos. Não, a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Muitas vezes, vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria e que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar, ao que se vê, a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar realmente de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. Nesse momento do sonho, você acaba estando em contato em outros lugares com outros espíritos. Muitas vezes você toma conhecimento de coisas que vão acontecer lá na frente e que é útil para você saber daquilo intuitivamente. Então, naquele momento, você acorda e fica com aquela impressão, poxa, isso aqui pode acontecer, eu preciso pensar nesse sentido aqui. Nada mais foi do que uma orientação espiritual que você teve enquanto estava sonhando. E é nesse momento em que, como já disse, você estando na presença de outros espíritos, que você refaz as suas energias espirituais e o seu conhecimento. Então, se for útil, sim, muitas vezes você vai ser alertado de possíveis consequências ou possíveis problemas que venham a ter na frente e que precisasse da sua interferência. E não fosse dessa forma, seria mais difícil, porque nem todo mundo é médium de ouvir, de falar, de ver espírito, né? Eu, pelo menos, sou um que eu não vejo nada, não escuto nada, absolutamente nada, realmente sinto certas vibrações, sinto muitas vezes presenças, mas eu não vejo, não falo, quem está do seu lado? Não tenho a menor ideia de quem é meu mentor, quem está aqui do lado. Com certeza tem aqui diversos espíritos, mas eu não os vejo. Então, eles utilizam o sonho justamente para isso aí. E como eu já falei, nem sempre a gente tem a clara impressão da coisa como aconteceu, né? Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é puro efeito de imaginação? De que absolutamente não cogitam? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuis, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis o que se passou ou se passa em outras existências. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja a prostração das forças vitais,
o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência ou o simples entorpecimento dos sentidos muitas vezes apresenta as mesmas imagens que vemos em sonho. E para você sonhar, não precisa você dormir profundamente, está muito claro no texto. Você pode estar aqui, de repente, estava aquela cochilada. E quantas vezes nessa cochilada você fala, caramba, até sonhei. Você pensa assim, né? Não tem caso pessoas que falam isso? Poxa, até sonhei, cochilei, mas até sonhei, tão cansado, seja lá o que for, que eu estava. Mas é isso. Você, só um pequeno cochilo, você já se desprende do corpo. E eu já disse, a relação de tempo e espaço na espiritualidade é muito diferente da nossa aqui. Então você pode, em espírito, ir a determinados lugares, e nesse momento que você está nesses lugares, o tempo passar de uma forma diferente. Porque a gente está aqui dentro do planeta, ele passa de acordo com as condições físicas do planeta, que é em relação a essa rotação, essa translação que a gente tem em relação ao Sol. Mas se você estiver em outras paragens, em outros mundos, por exemplo, se estiver indo até lá, você não está no mesmo tempo daqui da Terra. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disto? Sim, e mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a entorpecer-se. É, algumas vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia, transporta-se e vê. Se já fosse completo sono, isso seria um sonho. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? São o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza de mais faculdades nesse momento. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. De que servem essas ideias e esses conselhos, já que não nos lembramos deles e assim não os podemos aproveitar? Não raro essas ideias dizem mais respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corporal. Contudo, se na maioria das vezes o corpo esquece, o espírito lembra, voltando-lhe a ideia na ocasião oportuna, como inspiração de momento. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Muitas vezes ele a pressente. Algumas vezes tem plena consciência dessa época, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que certas pessoas preveem a própria morte com grande exatidão. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Sim, porque o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Ora, da mesma forma que as sacudidelas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Vamos ver agora alguns trechos, pequenos trechos, de um programa até que eu aconselho que vejam, chamado Transição. Procura programa Transição na internet, procura no YouTube, que você vai achar diversos capítulos. São documentários com comentários de espíritas muito desenvolvidos que estão aí para nos ajudar no nosso desenvolvimento espiritual e no nosso conhecimento da doutrina espírita. Então procura no YouTube que você vai achar programa Transição. Vamos trazer alguns trechos aqui de pessoas que, inclusive, eu já coloquei outras entrevistas de algumas delas, né? Como a Sueli Caldas, por exemplo, e vocês tenho certeza que vão ter muito proveito disso. Os sonhos são o resultado de uma pausa que precisamos em relação ao organismo. Nós, espíritos, não precisamos de descanso, mas o corpo não suporta a atividade do espírito incessantemente. É um momento importante na vida das pessoas, porque é o refazimento das energias do corpo.
O momento em que o corpo físico está adormecido, o espírito ele tem uma flexibilidade, ele tem uma possibilidade de se afastar do corpo. Normalmente isso é chamado de desdobramento, mas é também uma exteriorização do espírito com o seu perispírito. O espírito se afasta um tanto desse corpo que ele está animando e ele vai viver algures, mas ele mantém cordões fluídicos ligados ao corpo que está dormindo. Ele tem constante ligação com o corpo. O corpo não está abandonado, não está inerte, não perdeu a vida. E o espírito apenas se afastou numa emancipação parcial. Não há ruptura dos laços perispiríticos e o espírito se afasta, mas ele fica ainda ligado ao campo físico. É um afastamento parcial e não aquela ruptura completa que ocorre pela ocasião da morte. Esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, isso todas as pessoas têm. Os espíritos, a equipe do Espírito da Verdade explica a Kardec que quando o nosso corpo físico dorme, o nosso espírito, acompanhado, revestido de perispírito, vai para o plano espiritual numa forma mais consciente, porque pelo pensamento sempre estamos lá, estamos onde está nosso pensamento. E o espírito, ele se afastando, ele se desloca para os lugares do seu interesse. Se ela tem preferência por vícios, por determinado tipo de vida desregrada, é claro que ela vai achar, no momento do sono físico, a possibilidade de expansão, de ir a lugares que às vezes, nem sempre, durante a vida física cotidiana, ela consegue ir. Passamos 8 horas dormindo em média por dia. Um ser que morresse com 60 anos teria passado 20 dormindo. Seria uma ignorância da natureza de 60 anos, 1/3, 20, a gente ficar sem fazer nada. Se nós pegarmos o conteúdo espiritual dos sonhos, nós vamos encontrar que também é possível que durante o sono, que aí nós já falamos em desdobramento do sono, é possível que nós entremos em contato com outras pessoas, num outro plano, e possamos trocar. E ter atividades fascinantes, intensas, positivas, às vezes negativas, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele vai se vinculando a determinadas outras pessoas que estão fora do corpo e a espíritos que estão desencarnados e vive experiências do campo espiritual como se estivesse no campo físico. É recreio, portanto, como diz Allan Kardec, que o espírito desfruta junto de espíritos familiares, de espíritos queridos ou junto de desafetos, espíritos perseguidores, que isso tudo também pode acontecer. Atrás dos projetos que estão tendo aqui enquanto encarnados, outros vão para o emprego, dar continuidade ao seu trabalho, quando eles ficam muito fixos no trabalho, outros vão atrás de interesses sexuais, de bebidas, etc. Como outros tantos vão participar de cursos extrafísicos, de universidades, eles vão participar de assistência espiritual, vão socorrer recém-desencarnados ou pessoas que estão sofrendo. E quando o indivíduo volta para o corpo, depois dessa experiência, como o cérebro ele não comporta a multiplicidade das experiências extrafísicas, ele faz uma redução e transforma tudo em símbolo. Mas por que às vezes o sonho parece uma loucura? Kardec diz que temos uma vida, mas que quando vamos acordar, não gravamos suficientemente no cérebro do corpo físico. E nesse caso, quando lembramos alguma coisa, misturamos tudo. Imaginação, desejos não realizados, encontros. Muito bem. Obrigado por ter ficado até aqui. Nós estamos encerrando mais um encontro com Kardec, que é esse encontro número 29, e espero que tenha sido bom para todos. Eu quero pedir a vocês que, por favor, não esqueçam, eu insisto muito nisso. Tu é chato pra caramba, sou um pouco, mas eu preciso ser. Não esqueça de deixar um joinha, não esqueça de se inscrever no canal, para poder esse canal crescer um pouco mais e a gente ter mais divulgação
no nosso caso, no caso que eu faço aqui, da doutrina dos espíritos. Muito obrigado por estarem até aqui mais uma vez, eu agradeço. Não esqueça do joinha e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Vai ser o encontro com Kardec no 30. Fiquem todos na paz.